Oi, eu sou a Marine. Oi, eu sou o Iago. E está começando mais um episódio do Episteme, transformando pesquisas em boas conversas. Hoje conversaremos com a professora doutora Naira Marinho Silva Paz. Ela é doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UESB e mestre pelo mesmo programa. É graduada em Letras Vernáculas pela UESB também. Especialista em Libras e Educação de Surdos pela Unigrade. Graduada em Letras Libras pela Faculdade Única de Ipatinga. É pesquisadora no grupo de pesquisas Fala Down, vinculado ao grupo de pesquisas em neurolinguística, alocado no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Neurolinguística, o LAPEN, na UESB. Dedica-se aos estudos na área de deficiência intelectual, especificamente a trissomia do cromossomo 21, T21, e também sobre os estudos surdos, educação de surdos e inclusão. Idealizadora do projeto de adaptação de aulas de matemática do canal EBS, É Bom Saber Matemática em Libras, no qual é tradutora, intérprete voluntária. Atua como tradutora e intérprete de Libras desde 2010, com experiência também no campo da docência. Aplica-se em estudos na área da neurolinguística discursiva e da teoria histórico-cultural. Seja bem-vinda, Naira. Muito obrigada. Naira, mais uma vez, seja bem-vinda ao Episteme. E nós gostaríamos de começar essa conversa conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Então, você pode contar lá desde o começo como você se interessou em estudar letras vernáculas, depois especializar-se em Libras. Também, se você quiser compartilhar alguns dos principais desafios e conquistas ao longo dessa trajetória. A minha entrada em letras vernáculas foi curiosa, porque eu tinha vontade de cursar Direito. E aí tinha essa ideia de fazer vestibular para Direito. E aí chegou um determinado momento que a ficha caiu assim, mas eu gosto de ler, eu não gosto de ler leis, eu gosto de ler livros. Então, o ideal seria cursar um curso que eu pudesse circular, me aprofundar na literatura, que foi a minha mola propulsora, assim, para entrar no curso de letras. Até então, Libras não existia em minha vida e o meu interesse era literatura, e por conta dela que eu entrei no curso de letras. E aí fui cursando, fazendo iniciação científica na área de literatura, até que em um determinado momento assim, da graduação, uma colega chegou com a ideia, olha, está tendo um curso de Libras, você que gosta de aprender coisas novas, poderia fazer, tentar, e eu totalmente alheia, assim, mas o que é Libras? Aí ela foi explicar, não, é a língua das pessoas. Ela até usou um termo, né? Ela falou assim, que a gente chamava de mudo, mas hoje não chama mais. Eu falei assim, e aí eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque isso volta num passado da minha infância em uma história assim pessoal, que eu tinha um vizinho surdo, mas eu era criança, eu não entendia que ele é surdo, de uma condição, que era uma língua. E aí, sempre que a minha mãe ia à casa dele, eu ia também só para ficar vendo ele e o irmão conversarem. Mas eu, criança, achava que isso era, assim, um código. Mas eu ficava olhando para eles, assim, pensando como que eles conseguem conversar. Não falei conversar, mas como eles conseguem movimentar as mãos. E eu percebia que o movimento das mãos não se repetia muito. E eu ficava, mas como eles criaram assim, esse código de irmão secreto com tanto movimento? E ele se mudou e eu esqueci disso. Aí quando ela falou, voltando para a graduação, quando ela falou, olha, é a língua de sinais. Aí eu lembrei desse vizinho, eu falei assim, aquilo era uma língua. Caramba, eu quero aprender. Porque eu sabia, criança, que tinha alguma coisa ali, mas eu não sabia o que era. E aí fui aprender, comecei a aprender Libras e fui fazendo o curso básico e fui me envolvendo. Não tinha pretensão acadêmica, profissional de estudar, de trabalhar com isso. Foi algo que eu fui aprendendo e, sem perceber, eu fui me envolvendo. Quando eu vi, eu já estava completamente assim envolta nesse universo dos surdos, da língua de sinais. E o ponto mesmo assim que
definir ponto-chave, olha, eu quero trabalhar com isso, foi também dentro do curso de letras, quando a professora Esther Figueiredo, ela propôs a gente fazer uma disciplina de estágio, um projeto que fosse aplicado em uma escola. E aí eu já sabia Libras, dei a ideia para o meu grupo, era um trabalho em grupo, e falei assim, vamos fazer um projeto de literatura voltado para surdos? E eles toparam e fizemos e aplicamos na escola, e quando fizemos atividades adaptadas, fizemos também um projeto de leitura com imagens do Noite da Taverna. E aí, com isso, os surdos entenderam. E aquilo foi assim para mim, é isso que eu quero fazer. Então, quando eu vi que com aquela metodologia adaptada, os surdos entenderam, aí foi ali que eu decidi, eu quero trabalhar com educação de surdos. E a minha orientadora à época passou em um concurso em outro lugar, se mudou. Eu fiquei, assim, uma órfã acadêmica. E eu falei assim, bom, então agora acho que é a hora de dar partida, então, nos estudos, nas pesquisas, em Libras. E aí eu, a partir disso, comecei a realmente seguir essa trilha profissional e acadêmica de Libras. E esses primeiros cursos que você fez, eles foram oferecidos pela própria universidade ou você teve que buscá-los em outros espaços? Não, se haviam cursos aqui, eu não me recordo, mas esse curso eu fiz fora. Quando eu estava na minha graduação em letras, foi o ano de 2009. E aí a gente tem o decreto que já de 2005 solicita que Libras seja disciplina obrigatória nas licenciaturas. Mas mesmo assim, eu fiquei aqui até 2013, peguei uma greve, não tive Libras enquanto disciplina no meu fluxograma, no meu curso. Eu aprendi fora. Aprendi fora. Eu fui fazendo fui fazendo outro. Aí a própria professora que ofereceu o básico, ela foi oferecendo o intermediário, o avançado, e aí eu fui fazendo. Aí casou com o término do curso, aí já emendei com a pós-graduação em Libras e fui fazendo. Professora, há pouco você fez uma observação sobre a forma como a pessoa que te indicou o curso de Libras se referiu às pessoas surdas. Por que é um equívoco chamar uma pessoa surda de surda-muda? Tá, isso é muito importante mesmo de pontuar. É uma nomenclatura que já foi científica, usada em compêndios de medicina, de psicologia, na década de 80. Também que é fruto de uma questão histórica pelo qual os surdos passaram, que é a questão da oralização, que eles não eram reconhecidos enquanto sujeitos surdos, enquanto cultura surda, e eles eram forçados a fazer a oralização, ter que falar oralmente e fazer exercícios fonoarticulatórios, estimulação de resquícios assim, auditivos. Mas aí, com a organização do movimento surdo e a luta deles, assim, organizada, coletiva, com outras minorias também, porque os surdos eles são considerados enquanto minoria linguística, porque o português ele é a língua majoritária, e em razão disso, por essa luta organizada, os surdos passaram a lutar para tirar esse rótulo de mudo, porque o surdo ele argumenta que eles têm uma língua, e a língua deles é a língua de sinais. E mudo é aquele que não fala, que não se comunica, não tem uma língua. E o surdo tem uma língua, mas ela é de modalidade sinalizada. Então, a gente achar que só quem está falando é quem está se comunicando oralmente é uma visão capacitista, de anulação da língua de sinais e de diminuição da Libras. Até o reconhecimento da Libras enquanto língua é bem recente, 2002. Então, demorou-se muito tempo. Ela era vista como linguagem. E linguagem a gente tem. A dança como linguagem, o olhar como uma linguagem, a fotografia, ela tem uma linguagem. Mas a Libras, ela tem esse sistema semiótico, né, de signos que ali vai ter no sinal, tem toda a estrutura linguística que legitima Libras enquanto língua, mas esse reconhecimento legal só veio em 2002. Mas a luta do surdo para não serem vistos enquanto mudos
ela é bem anterior a isso. É desde os anos 90 que a literatura traz que os surdos começaram a se organizar politicamente, defender sua identidade. Então, nós não somos mudos, nem surdos mudos, nós somos surdos. E aí, em razão disso, que hoje a gente... Como é que o surdo quer ser chamado? Ele quer ser chamado de surdo. Ele não quer ser chamado de surdo mudo. Ou ainda, como tem muito bullying nas escolas, às vezes chamam de mudinho. Ou deficiente auditivo, porque algumas pessoas, pela falta de informação, pensam, será que se eu chamar a pessoa de surda, ela pode se ofender se eu disser, ele tem uma deficiência auditiva, mas o surdo, ele prefere ser chamado de surdo porque ele tem o ser surdo enquanto identidade. É uma identidade surda, não é assim uma condição de surdez. É para além da condição orgânica. Professora, você citou que em 2002, né, a língua brasileira de sinais foi reconhecida como uma língua, mas ainda hoje muitas pessoas acreditam que a língua de sinais é universal, ou seja, que qualquer pessoa surda poderia se comunicar independentemente da localização geográfica, do país, do território. Né? Você poderia nos explicar o porquê não é assim, né? E comentar um pouco mais também sobre essa estrutura própria da língua brasileira de sinais? Pronto, perfeito. A Libras, ela não é universal, então Libras, ela traz essa ideia de língua brasileira de sinais. Então, eu vou ter LSP, Língua de Sinais Peruana. Eu vou ter ASL, Língua Americana de Sinais. Então, cada país vai ter a sua língua de sinais. A LGP, Língua Gestual Portuguesa. Inclusive, a gente tem o português do Brasil e o português europeu. Mas a língua de sinais do Brasil e a língua de sinais portuguesa, elas também não se assemelham. Porque a gente pode até entender uma pessoa, um português falando, a gente compreende algumas coisas, mas considerando a língua de sinais, elas são completamente diferentes. Então, pegando esse link entre o português do Brasil e o português europeu, elas são completamente diferentes, trazendo para a língua de sinais, porque a língua gestual portuguesa, ela tem uma raiz linguística sueca. E a língua de sinais brasileira, ela tem uma raiz linguística francesa, né? Porque ela veio para o Brasil, na verdade, trazida a pedido de Dom Pedro II, que convidou um professor surdo francês para vir para cá pensar, idealizar a educação de surdos. E aí ele trouxe o alfabeto manual da língua francesa e, em contato com surdos brasileiros, aí a gente tem a língua brasileira de sinais aí nesse seio, nesse surgimento. Então, ela não é universal, cada país tem a sua. Em 2021, a literatura traz que os surdos começaram a organizar uma língua internacional de sinais, mas assim, não é uma língua como a Libras, não é uma língua como o alemão, é na verdade um compêndio de sinais, no qual os surdos eles estão organizando com sinais bem óbvios. Por exemplo, se eu juntar as minhas mãos e colocar a cabeça para descansar, aí é que eu tenho dormir. Então, se eu faço um sinal com o meu polegar em direção à boca, beber. Então, esses sinais bem óbvios. E aí, os surdos, eles têm organizado isso, mas isso começou em 2021. É mais para facilitar a comunicação entre surdos de outros países, justamente porque as línguas de sinais não são universais. E aí, em razão disso, eles têm organizado, que não é uma língua, é um sistema de comunicação, mas ele é chamado de Língua Internacional de Sinais. Em relação à estrutura linguística da Libras, para a gente, o que vai ser o direcionador vai ser a palavra. Para o surdo, é o sinal. Que não é um gesto e não é uma mímica, é o sinal. Ele que vai carregar essa ideia de significado, de conceito para a pessoa surda. E o que é que tem num sinal? A língua de sinais, ela é organizada por 5 parâmetros. Aí eu vou ter a configuração de mão,
Eu vou ter o ponto de articulação ou ponto de locação, né, que é onde esse sinal é feito. A configuração de mão é como a minha mão está na hora que eu faço o sinal. O ponto de articulação é onde o sinal é feito, é na testa, é no tronco, é no espaço à frente, é na lateral, né? E depois eu tenho o movimento, que é como as minhas mãos elas vão se movimentar, se mexerem na hora que eu realizo o sinal. Eu vou ter também a direção, se o sinal é para frente, se o sinal é para trás, se o sinal é para baixo. E vou ter as expressões não manuais ou expressões faciais, porque não é só a expressão facial, mas às vezes pode ser um movimento de corpo, um movimento que eu me inclino para frente, que eu me afasto para trás. Isso também é parte da composição de um sinal. Então, esses são os 5 parâmetros que dão o status linguístico para a realização de um sinal. Não significa que quando eu faço um sinal, tem que ter todos. É ali em funcionamento, mas geralmente um sinal ele tem de 3 ou às vezes todos os 5 em funcionamento na realização do sinal. Então, considerando isso, chama-nos a atenção o fato de que a Libras, embora seja uma língua brasileira oficialmente reconhecida, como você falou, ainda tem um número muito reduzido de pessoas com proficiência, inclusive entre a própria população surda, o que impacta diretamente os processos de comunicação. O que esse cenário nos revela sobre como a inclusão da pessoa surda tem sido estruturada socialmente no Brasil? Bom, esse ponto, ele tem várias frentes que eu acho interessante a gente trazer. Como essa primeira que você trouxe, assim, que acho que envolve toda a pergunta, a questão da comunicação. Porque aqui a gente tem 3 pontos. Primeiro, a falta de informação que os pais não recebem. A literatura traz que a maioria das crianças surdas, elas nascem em famílias ouvintes. Aí já tem um choque cultural e linguístico, não compartilham do mesmo código, o familiar e a criança. E o outro que eu acho assim, pouco discutido, que é a formação médica. Porque a formação médica, ultimamente, tem entrado a disciplina de Libras na educação médica, mas tem faculdades que não têm. E a educação médica, como é que o médico, o egresso, ele vai atender e orientar uma família que tem uma criança surda se ele não cursou Libras em sua formação? Ou quando ele cursa em sua formação, é uma visão clínica terapêutica. Ah, nasceu surdo, ele já vem com tratamento. Ah, mas você pode colocar aparelho, você pode indicar, você pode procurar fono, aí indica a família procurar um fono, mas nunca chega para a família, até o momento eu não vi, e diz assim, já pensou em oferecer Libras? Mas para isso, esse profissional, ele precisa cursar Libras em sua educação médica. Aí entra a questão que Libras, ela não é obrigatória no curso de medicina, ela é uma disciplina optativa. Em alguns lugares, a UFBA, ela conseguiu colocar em sua grade Libras como disciplina obrigatória, porque, na verdade, a Libras, ela é por uma diretriz curricular nacional de medicina, promulgada em 2014, ela é vista como um conteúdo elementar. Então, esse conteúdo elementar tornou-se uma base legal para essa instituição colocar Libras como obrigatória no curso de medicina. Eu já ministrei Libras no curso de medicina, eu ministro aqui em outra instituição da cidade, e lá eu sempre busco tocar nesse ponto, para que no diagnóstico eles ofereçam Libras, falem de Libras, porque se a família não quiser, foi uma opção da família, mas isso foi apresentado. Porque aí isso vai refletir em todo o destino dessa pessoa surda. A família não aprendeu sobre Libras, não sabe sobre Libras. Tem uma criança surda que já está em uma família ouvinte, que muitas vezes pode ser a primeira vez que nasce um surdo naquela família. E a família não sabe como propiciar, como trazer o processo de aquisição de linguagem, que precisa ser em Libras, porque se a criança surda ela tiver acesso a Libras desde bebezinha, assim como a criança ouvinte tem acesso ao português,
a literatura traz que vai ser equiparado, vai ter o mesmo desenvolvimento de linguagem que um bebê ouvinte tem. Mas para isso precisa ofertar Libras o quanto antes. E aí, ofertando Libras, a criança vai ter uma língua, porque isso aí já vai puxar o nosso link para a alfabetização. Para ela ser alfabetizada na língua portuguesa, ela precisa ter uma língua. Então, mas as crianças surdas chegam na escola, e como a gente pensa a inclusão das pessoas surdas? Porque elas chegam na escola, aí tem aquisição tardia da Libras, quando tem. É muito comum, infelizmente, o surdo ter acesso a Libras aos 5 anos, aos 7 anos, aos 19 anos, aos 18 anos, aos 30 anos, ou nunca aprender Libras e se comunicar com a família por gestos, que a gente tem nos estudos como Libras caseira ou como sinais domésticos, que não é uma língua de sinais, mas é um sistema de comunicação que aquela família cria para se comunicar. Então, a criança surda chega na escola sem Libras, sem nenhuma língua, mas ela tem que aprender os conteúdos que estão sendo explicados ali em língua portuguesa, que ela não está ouvindo porque ela é surda. E aí ela vai perdendo e não tem acesso ao que a professora de matemática ensina, ela não tem acesso. E aí eu já entro em um contexto, em um cenário de privação de linguagem, no qual o sujeito ele é privado da linguagem e o seu desenvolvimento ele vai ficando aquém, porque é pela linguagem que eu vou ter tudo. Eu vou ter a tomada de consciência, eu vou ter a formação do meu psiquismo, eu vou dizer eu quero, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito, a minha identidade, meu pertencimento, minha inserção em grupos, tudo isso eu vou ter por meio da linguagem. Então, a pessoa surda, ela fica sem tudo isso. Inclusive, na minha prática docente, eu conheci 2 alunos que estavam concluindo o ensino médio. Então, eles passaram, né, por toda a educação básica e que saíram sem a Libras e sem a língua portuguesa também, assim. É uma coisa que chama muita atenção, porque é o que você falou. A gente percebe que o sujeito perde a autonomia, de fato, sem ter tido acesso a isso. Como essas famílias podem procurar, assim, essa educação formal para essa, né, para a criança? Existem profissionais que estão habilitados em um atendimento individualizado? Você conhece um pouco sobre essa dinâmica? Olha, atualmente na cidade, o lugar mais indicado que a família poderia buscar essas informações é na Associação de Surdos, que tem aqui na cidade, que é a ASVC, Associação de Surdos de Vitória da Conquista. Ela ainda não tem, assim, uma sede física em funcionamento, mas tem o perfil da Associação de Surdos no Instagram e eles funcionam atualmente na CIL, que é a Central de Interpretação em Libras, que é um órgão da Prefeitura Municipal, que ali oferece um serviço de atendimento às pessoas surdas do município e região. Por exemplo, se um surdo precisar de uma consulta médica, aí de novo, o médico não sabe Libras, aí eles podem agendar com a intérprete da CIL, da Central de Interpretação, eles podem agendar esse horário e vai lá e interpreta a consulta para a pessoa surda. Agora, a Associação de Surdos tem funcionado lá, na CIL, e é um caminho que eu acho muito interessante, porque oportunizaria para a família desmistificar muito essa visão que tem que, às vezes, se meu filho aprender Libras, ele não vai conseguir se comunicar com a sociedade, porque a sociedade é ouvinte, não fala Libras, mas aí, então, já vai para um caminho de oralização, mas ele pode ter esse contato com os outros surdos e ver que tem surdos, que já têm suas profissões, que têm sua identidade, que conquistaram tudo, e empoderados com a língua de sinais. Aqui a gente tem o professor surdo, que é Léo Vitorino, ele é surdo, ele é professor da universidade e ele está atualmente fazendo o doutorado. Ele estava na vice-presidência da Associação de Surdos, agora mudou a gestão, acabou de ter eleição. E lá essas pessoas, esses surdos, eles próprios, com suas narrativas de vida, podem mostrar para as famílias, por meio da Libras, que, na verdade, não foi nenhum impeditivo para eles conquistarem, mas o acesso a Libras foi, na verdade, o facilitador com todos os desafios que tem. Mas
ter o direito a Libras, ter o direito à comunicação, deu para eles tudo o que eles precisam, porque é por meio da língua. Né? Defendo de novo, é por meio da língua, da linguagem, que o sujeito conquista, né? Conquista a si e as portas que ele quiser abrir no mundo. Professora, mais cedo você citou um movimento, né, de surdos que se articula a outros movimentos de minorias também, né? Aí, apesar da população surda ser uma minoria linguística, como você falou, nós sabemos, pelos dados divulgados pela ICOM, que o número de pessoas surdas no Brasil ultrapassa 10 milhões de pessoas. Não é um número banal, não é verdade? Então, a partir dessa realidade, você poderia compartilhar conosco, talvez, quais as principais pautas do movimento surdo, o que foi conquistado, como você citou, né, o reconhecimento da Libras, mas o que ainda, né, falta, né, o que se pretende conquistar, quais são as perspectivas de políticas públicas, algo nesse sentido para a gente? Tá. Hoje, uma das principais pautas assim, do movimento surdo organizado, hoje ela se concentra na educação bilíngue. O surdo ele tem buscado pela educação bilíngue, que inclusive, pelo resultado de muita luta, frente ao movimento organizado que se uniu para fazer isso, no Congresso Nacional, os surdos eles vêm lutando desde a década de 80, 90 por uma educação bilíngue, que seria o quê? Uma educação com reconhecimento cultural do surdo, enquanto um ser que ele tem uma diferença cultural e linguística da nossa, que é o português. Então, ele tem a língua, que é Libras. Ele precisa receber essa educação na sua língua de instrução, que é a Libras. Mas, enquanto legislação, o surdo só conseguiu isso em 2021. Então, são muitos anos de luta. Hoje, uma das principais pautas da luta do surdo, além desse reconhecimento linguístico que eles conseguiram em 2002, isso é resultado da luta também, como você mencionou na pergunta, a educação bilíngue, o reconhecimento da cultura surda. Tem até um autor que ele é surdo, que é o Pad Led, eu gosto muito dos estudos dele, e ele escreve, ele é um ativista, e ele escreve que é difícil e cansativo para o surdo ter que provar o tempo todo que tem uma cultura. E ele vem trazendo justamente essa ideia de surdidade, que essa defesa não é apenas a condição, não é a condição de não ouvir, mas o surdo se encontrar enquanto um sujeito surdo, se apropriar dessa identidade surda. E é uma luta também ter esse reconhecimento diante da sociedade, que é majoritariamente ouvinte. E além dessa educação bilíngue, que hoje o surdo ele conseguiu por meio da Lei 14.191, de setembro de 2021, ele conseguiu, então é recente. Agora a educação de surdos, ela não está mais na educação especial, porque antes estava dentro da LDB, como permanece, mas dentro da educação especial. Então, hoje foi desvinculada da educação especial e é uma das modalidades da educação. Como tem a modalidade de educação UEJA, a educação quilombola, a educação superior, hoje a educação de surdos é uma das modalidades. E ela prevê que o surdo tenha, desde 0 idade, creche, até educação superior, essa instrução, esse ensino oferecido na modalidade bilíngue. Aí a família precisa sinalizar isso, precisa demonstrar que quer, né? Ser firme que quer, porque nós sabemos que é burocrático, não é só falar assim, eu quero, e amanhã tem um profissional aqui com fluência em Libras para oferecer. Vai precisar de muita insistência da família, mas hoje isso já é legitimado, já é legalizado. E tem uma pesquisadora surda, que é a Ana Campelo, que ela traz que muitos avanços na educação o surdo já conseguiu, porque depois da legalização da Libras, da Lei de Libras, que é o reconhecimento linguístico, o surdo já conseguiu se organizar e solicitar intérprete, que antes o intérprete também não era obrigatório nas escolas. Aí ele já conseguiu avanços na intérprete. Tem agora esse primeiro passo,
esse reconhecimento da lei bilíngue, da educação de surdos, que é muito importante, mas hoje estamos em 2025, acabando. 2021 ontem. 2002 já é recente, então falta ainda muita implementação, capacitação de profissional, foi reconhecido. Vamos oferecer e dar ao surdo o direito de ter uma educação bilíngue, mas cadê esses profissionais para ocupar esses espaços, né? E voltando a Ana Campelo, ela fala que hoje a luta do surdo se concentra na saúde, na elaboração de políticas públicas na saúde, porque na educação conseguiram muitos avanços. Suficientes? Ainda não. Muitos avanços. Mas agora, nas políticas públicas voltadas à saúde oferecida ao surdo, ela acredita que seja o foco, a energia que os surdos devem se organizar para colocar agora. Surdos e a comunidade surda, que é todo mundo também, que apoia, que reconhece a luta do surdo. Porque a gente sabe que nem todas as unidades de saúde, elas têm alguém que saiba Libras ou não tem ali um intérprete de Libras. Eu penso também que não seria a solução ter um intérprete de Libras no hospital. Ajudaria. Mas assim, eu sou ouvinte, nós somos ouvintes. Se você quiser ir a uma consulta médica, você tem sua privacidade de entrar sozinha na consulta. O surdo não. Aí ele tem que entrar dentro da consulta para fazer um exame físico com a ginecologista, com o urologista, com o intérprete. Ou um contexto que tem, assim, uma doença grave. Os sintomas podem não esperar o intérprete chegar. Então, a gente não pode confiar que é só ter um intérprete que tudo se resolve. Se tem um intérprete em sala de aula, não é mágico, nem tudo se resolve. Ter um intérprete na unidade de saúde também não se resolve. Então, é ter mesmo aí programas de capacitação dos profissionais ou começar a colocar nos cursos de saúde como obrigatória a disciplina de Libras para medicina, para psicologia, para enfermagem, nutrição. Então, ele vai entrar para um atendimento terapêutico com um psicólogo, com um intérprete, para falar de questões tão pessoais, íntimas, traumas, infância, que talvez tenha sido desafiadora, negligenciada, com um intérprete. E é uma questão complicada que vamos pensar aqui no nosso contexto da cidade. Não tem tantos intérpretes assim, e às vezes aquele intérprete que tem é um intérprete que interpreta para aquele surdo na igreja, no culto de domingo. Aí ele precisa ir numa consulta médica, aí ele vai como intérprete que interpreta na igreja. Ah, mas os intérpretes não têm um código de ética? Não, tem sim, tem um código de ética que legitima e norteia a conduta do tradutor intérprete de Libras. Mas fica desconfortável para a pessoa surda, porque eu entro só em uma consulta na hora que eu quiser marcar, mas o surdo não. Então, além de não ter um atendimento acessível, que ele compreenda as instruções, que ele compreenda como tomar o medicamento, ele também não tem a privacidade. Então, é bastante complicado, né? Aí eu poderia dizer que são assim, as principais que eu identifico pelo meu contato com surdos, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo. Muito importante. É importante mesmo. São reflexões que são necessárias, inclusive, para compreender de fato, né, a complexidade envolta nisso aí. Falando sobre o intérprete, nós vimos aqui, inclusive, que você também é intérprete de Libras. Uma vez em conversa com uma intérprete de Libras aqui da cidade, ela comentava sobre a necessidade de haver um intérprete em todos os ambientes públicos, independentemente de ser possível identificar a presença de uma pessoa surda naquele ambiente ou não, para que essa pessoa tivesse o direito garantido, né? O direito do acesso garantido, sem precisar sinalizar antes, enfim. O que isso, de acordo com o seu ponto de vista, o que isso nos mostra sobre o entendimento de acessibilidade da população com relação às pessoas surdas? É realmente bastante necessário, porque já aconteceu, assim, peço a licença para relatar essas questões pessoais, de estar
em casa, em uma atividade cotidiana normal, e receber uma ligação, olha, em um domingo, vem aqui traduzir um concurso para Libras, que tem um surdo aqui. Eu falei, gente, mas como que chama agora? Na inscrição não teve ali um formulário que pergunta se a pessoa tem alguma especificidade, que precise de algum suporte, como, por exemplo, você tem alguma necessidade especial, que é o formato dos formulários? Sim, qual? Surdo, precisa de quê? Intérprete de Libras. Geralmente é o formato dos formulários. E isso acontece. Então, isso já mostra uma falta de atenção, de cuidado, que geralmente tem, infelizmente, com a população surda. Eu vou falar dos surdos, que é com quem eu tenho assim, mais essa proximidade. E isso revela que não teve esse cuidado. E realmente precisa, porque o surdo, às vezes, acontece que até se inscrevendo previamente em alguma coisa, quando chega na hora, o surdo não tem ali aquele tradutor-intérprete. E ele precisa do tradutor-intérprete nos espaços. Hoje, aqui na UESB, a gente vê que todos os eventos que tem, você já tem a presença dos tradutores e intérpretes de Libras. Você já vê assim, nos eventos, nas oficinas, nos minicursos feitos aqui em eventos, já aberto, porque se tiver um intérprete, tem acessibilidade linguística. E aí o surdo vem, ele vai participar. Então, você já abre para esse público. E eles têm vontade de participar. Uma questão que eu estava discutindo, reflexionando com os alunos em sala de aula, sobre audiobook. Né? Assim, eu ainda não aderi, né? Não, mas eu acho interessante ter, né? Porque tem pessoas que gostam, enquanto você está ali fazendo alguma coisa, você vai escutando, atualmente, né? Como estamos aqui agora, né? Nesse formato podcast. Mas eu não tenho muitos livros traduzidos para a língua de sinais. Então, eu tenho, se você fizer uma busca ali prévia no YouTube, você vê alguns livros traduzidos para Libras ou alguns capítulos traduzidos, mais de literatura voltada a letras Libras. Mas, por exemplo, se um surdo quiser ler Machado de Assis, ele precisaria ser muito fluente em português, mas facilitaria para ele ter traduzido o livro de Machado de Assis para Libras. Né? Então, estava vendo que às vezes fica essa falta de abertura para esse público de muitas informações, de muitas coisas. Eu falei, gente, como falta, né? Eu passei até uma situação assim interessante, que eu também já fui tradutora em intérprete de Libras aqui da UESB há muito tempo, assim, atrás, né? Não muito tempo, para não revelar idades. Mas eu cheguei no curso de administração para fazer a tradução da aula. E a professora, era uma professora contrato, ela não atua mais na instituição, mas eu achei muito curioso, ela chegou com um Capital de Karl Marx. Eu falei, interessante, colocou lá em cima da mesa, e esse discente surdo, ele já havia perdido nessa disciplina antes, e eu estava iniciando a tradução, não acompanhava ele do começo do curso. Ele estava no quarto, só para contextualizar, ele estava no quarto semestre, essa disciplina era do primeiro. Ele havia perdido e estava pegando de novo em uma turma de economia. E aí, a professora abriu o livro. Eu falei, não, ela não vai ler Karl Marx em uma turma de primeiro semestre. E ela começou a ler. E eu traduzindo, e o surdo falou assim, eu não estou entendendo. Eu falei, calma, eu também não. Eu brinquei com ele, né? Calma, eu também não. Porque é realmente um exercício de tradução que demandaria muito mais tempo. E isso a gente reflete até, né, que pelo nosso formato de tempo, mas isso até já seria um outro tema, a gente pensar o tradutor, intérprete de Libras, dentro da graduação do discente surdo. Porque se o surdo não tem influência em português, como é que ele vai estudar aquele capítulo? Como é que ele vai ler? Então, o intérprete tinha que ler o capítulo para o surdo, para traduzir o capítulo em Libras para ele conseguir fazer a prova. Então, como é que seria adaptado esse material? O outro setor que ia fazer... Aqui tem o NAIPD, que é o núcleo de inclusão, que faz esse apoio e suporte aos discentes com especificidade.
E aí eu não sei se seria então os tradutores do NAIPD que então iriam traduzir o capítulo, porque aí primeiro o intérprete ele teria que ter um diálogo bem próximo com o professor para ele entender o pensamento marxiano, que não é simples, que a gente não vai sentar assim e entender, para você pensar as estratégias linguísticas que você usaria para traduzir para o surdo entender. Porque não é só eu ouvir o que está falando e passar para sinais. Eu tenho que entender aquilo, ser fiel ao que o professor está explicando, mas eu tenho que, dentro dessa outra língua que eu estou, pensar qual é a melhor maneira que seja mais clara para o surdo entender aquele conteúdo. Então, o intérprete, ele está ali mediando, mas também ele tem que pensar sobre. E eu não tinha, e quando eu interpreto, nenhuma vergonha de chegar para o professor e perguntar: professor, é assim? Ele é. Ele não é. Então volta aqui, porque se eu traduzir errado, o surdo entende errado. Para justamente ter esse respeito com o público surdo de passar ali o que era de fato. Então, é muito complicado essa questão de você não oferecer, não disponibilizar os tradutores de Libras nos espaços, porque aí o surdo ele fica de fora dessa discussão. Então, até hoje, para o surdo entender quem é ele na sociedade, como ele é visto, como ele é colocado, a quem interessa ver o surdo enquanto mudo, perpetuar isso, que nem é usado mais. Então, para isso, ele teria que entender organização social, ele teria que entender luta de classe, mas se ele não tem acesso a esse pensamento em Libras, como é que ele vai formular isso? A gente lê tanta coisa para a gente pensar, para a gente ter uma ideia, e também temos os nossos orientadores que vão ali, não é bem assim, é por aqui, lê um pouquinho mais isso, pensa mais sobre isso, é agora pronto. E se não tiver essa base em Libras, para o surdo também ter essa oportunidade de pensar, de refutar? Não, eu não quero ser visto assim, ser colocado assim, por isso. Então, eles precisam de acessibilidade linguística. Infelizmente, ainda estamos caminhando assim a passos em todos os espaços lentos. Mas aqui na universidade, em outros espaços com eventos, já vê esses intérpretes ali, para no momento que chegar um surdo, a acessibilidade está garantida. São vislumbres de esperança que a gente vai tendo. Enquanto você falava sobre essas diversas nuances que a presença da comunidade surda traz, né, em espaços acadêmicos, por exemplo, eu fiquei pensando sobre os espaços culturais, de eventos culturais, como shows, peças teatrais. Me parece que atualmente nós vemos mais intérpretes do que se via há uma década, por exemplo, né? Mas quais outros desafios você pensa que estão, né, nesse tipo de espaço que ainda são enfrentados atualmente? Ou você vê com bons olhos os avanços nessa acessibilidade aos espaços culturais? Eu vejo com bons olhos, porque só esse ponto que você trouxe, que se a gente pensar em uma década atrás isso não era visto, é muito importante. Aqui, né, em especial, se tratando de nossa cidade, ainda é um pouco assim mais incipiente essa presença, comparado com outros festivais de capitais como Salvador, que está aqui mais perto da gente, que já tem assim essa presença garantida em todos os espaços. Para a gente ter uma ideia assim, para você ver que o FIB, quantas edições já tem? Já até me perdi, 24, 25? São muitas. Para quem não sabe, né, o que é o FIB é o Festival de Inverno, que é uma grande festa tradicional da cidade de Vitória da Conquista, né? Isso. E pensando o FIB, eu acho que tem, se não me falha a memória, 2 anos com presença de tradutores e intérpretes de Libras. E resultado também de militância, de luta dos surdos, que precisou conseguir essa presença de tradutor nesse espaço cultural por meio de ação judicial. Eu não posso deixar de falar. Então, foi preciso o Ministério Público
notificar a Rede Bahia para que garantisse a presença de tradutores e intérpretes de Libras no show para surdos. E assim, tem tradutor agora, mas no palco principal. Mas já é um avanço. Mas se o surdo quiser ir para o palco alternativo ali, dançar um forró que o surdo gosta, porque ele não escuta a música, mas ele sente a vibração nos ossos. Então, aí ele gosta de ficar ali até próximo ali também, assim, a caixa de som, às vezes eles ficam para sentir essa vibração e aí eles dançam. Inclusive, tem até o Rock in Rio, no show de Coldplay também, nos ensaios e nos shows de Anitta, que oferecem aos surdos uma mochila que tem, né, uma caixa sonora e aí aquela caixa faz a vibração nas costas e o surdo não precisa estar perto, porque ali com aquela mochila ele sente o ritmo, a música que está sendo, além da presença do tradutor e intérprete de Libras que tem nesses espaços. Então, pensando em toda essa estrutura, aqui ainda tem avançado, mas eu já vejo em muitos eventos, shows, com essa presença de intérpretes e a presença do surdo, ela tem... que a gente volta à pergunta anterior, só tem ampliado. O público tem crescido, a presença do surdo nesses espaços. Por quê? Porque agora tem tradutor e intérprete de Libras. Não é necessariamente assim a ver com o que você perguntou dos espaços culturais, mas assim, um outro cenário que foi tardio a entrada de intérprete de Libras, mas tem crescido, é no cenário do movimento espírita. Porque você vê aqui nas igrejas da cidade já tem também intérpretes de Libras traduzindo os cultos. Você tem Ministério de Libras que oferecem cursos de Libras. Você tem a Pastoral do Surdo na Igreja Católica. Você tem também algumas igrejas que fazem até os surdos, eles fazem a pregação do culto em Libras, às vezes o culto só com surdos, ou às vezes o surdo faz a pregação e o intérprete traduz a pregação, ou um espaço que o surdo tem para dar uma palavra. Mas no cenário espírita, a entrada do tradutor intérprete, ela foi mais tardia e hoje tem crescido o acesso aos surdos, a lives espíritas. Por quê? Porque agora está tendo também intérprete de Libras nesse contexto. Eu acho que essa entrada ela foi um pouco tardia porque os conceitos são muito específicos. Então, precisaria um intérprete dar uma estudada ali naqueles conceitos, naqueles termos, para fazer a tradução. Não que as outras não precisem, mas, por exemplo, já aconteceu comigo de um surdo me mandar uma mensagem e falar: olha, eu sou de Ilhéus, eu vim aqui para um congresso na Igreja Adventista e me indicaram você para você traduzir o evento e eu quero te contratar. Aí eu falei: olha, eu não tenho familiaridade, eu não atuo como tradutora nesse cenário, então eu não domino os sinais. Porque não seria justo ele me contratar, aceitar o valor, e aí tem lá falando o nome de um profeta, um sinal de uma coisa, e eu não sei, e aí perguntar para o próprio surdo que me contratou o sinal. Aí eu indiquei para ele uma colega, que ela já faz tradução na igreja, que ela tem um Ministério de Libras na igreja que ela congrega, e passei para ela, e ele agradeceu, falou que entendeu tudo, que foi maravilhoso, porque ela já atua nesse cenário. Então, ela já tem familiaridade, ela já com sinais, com a pregação. Então, é também uma ampliação por meio da acessibilidade linguística, uma ampliação para esse público. Muito importante, inclusive. Falando sobre a acessibilidade, você comentou sobre o NAIPD e sobre a sua atuação na universidade, né, junto a um aluno surdo. Conta pra gente um pouco sobre as ações, compartilha com os nossos ouvintes as ações que são promovidas pelo NAIPD. Muita gente não sabe e é muito importante a presença dessas pessoas também na universidade. Certo. O NAIPD é um núcleo muito importante aqui dentro da instituição, é um dos... E lá eles oferecem cursos de Libras, curso de Libras, curso de Braille, para quem se interessar. Tem esse trabalho também de fazer esse contato com os professores para fazer a solicitação
dos materiais adaptados para os alunos, ou às vezes eles mesmos fazem a adaptação desses materiais, porque lá tem a máquina de impressão em braille, para que o discente cego ou com baixa visão, ele possa fazer a leitura. Tem também os ledores que fazem a leitura dos livros, né, das provas, ou às vezes os transcritores que vão transcrever quando a pessoa tem alguma mobilidade ou alguma questão que não consiga fazer aquele movimento motor de escrita. Então, eles acompanham esses discentes também. E tem essa questão dos tradutores e intérpretes de Libras, que são alocados lá, que acompanham os discentes na graduação, que acompanham também nos eventos que são oferecidos pela instituição. Então, é muito importante porque, além de ampliar esse conhecimento para outras pessoas que queiram ter acesso ao Braille, ter acesso a Libras, eles fazem também esse acompanhamento ao discente e tem essa parte aberta, né? Atualmente, quem está à frente lá do naipe é Geniel, que já trabalha lá há muito tempo. Então, agora ele está em outra frente, né, tendo mais oportunidade de dar esse suporte a essa realidade que ele já experiencia lá há muito tempo, né? Então, esse trabalho ele é muito importante, porque ele vem somar tanto para o discente, que está em formação, às vezes em contato, né? Porque até o professor ele pode pensar, mas por que precisa do material, né, com essa letra ampliada? Porque o discente com baixa visão ou cego, ele precisa receber o slide, a prova, com uma letra ampliada, até 2 dias antes da aula acontecer, para ele se familiarizar. Às vezes um fundo do slide, aí o naipe pode adaptar para outra cor, porque ali, para a visão dele, ele pode enxergar melhor no fundo preto com a letra branca, né, ou vice-versa. Então, são especificidades que esse núcleo procura atender dos discentes, né? E é importante para garantir a permanência, né, desse público na universidade. Você comentou sobre o curso de Libras e Braille. Esse curso é só para a comunidade interna da UESB ou é aberto também à comunidade externa, você sabe? Olha, quando foi oferecido, que quando eu atuava aqui como intérprete, inclusive eu já ministrei esse curso, ele era aberto à comunidade, né? Atualmente eu acho que cabe ver se não foi repaginado, né? Como é que tem sido proposto, né? Mas também tem, às vezes cursos de Libras oferecido pelo CAALI, né? Aqui na UESB, que, né, tem o Sing Along, que é um projeto de extensão no qual tem o ensino de línguas, e aí tem do inglês, do espanhol, do francês, do japonês, e também já teve algumas edições com o ensino de Libras. Professora, quando nós falamos em inclusão, percebemos que muitas vezes a forma como esse tema é abordado socialmente ainda carrega contornos capacitistas, né? O fruto de uma compreensão limitada do que realmente significa garantir o direito das pessoas que precisam de atendimento especializado. Então, nesse sentido, quais são os principais estereótipos e desinformações que você observa em relação à população surda? Quais esclarecimentos nós poderíamos deixar para os nossos ouvintes em relação a isso? Tá, isso é excelente porque, por exemplo, como eu havia dito, que o surdo ele gosta de ser visto e ser chamado de surdo. Mas algumas pessoas ainda têm essa questão, que é muito particular para o surdo e recorrente, de ainda chamarem o surdo de surdo-mudo ou confundir o surdo com deficiência auditiva. Esse é um ponto que isso é diferenciado, né? Dentro dos documentos legais. A pessoa com deficiência auditiva, ela pode ter uma deficiência auditiva, mas ela escuta. Ela pode ter uma deficiência auditiva unilateral, em um lado só do ouvido, ou ter uma deficiência auditiva bilateral, mas ela não é considerada enquanto uma pessoa surda. E aí um ponto é que o surdo, ele não gosta que se refiram a ele como um deficiente auditivo, porque a surdez para ele não é a condição de não ouvir, vai ser uma identidade surda. Então, esse ponto também eu acho importante de não confundir o surdo
com uma pessoa com deficiência auditiva. Um ponto também que às vezes pode ser assim complicado para uma pessoa alheia que ainda não tem muito contato com o surdo compreender, essa questão do surdo não se vê como uma pessoa com deficiência. Por mais que a legislação ali coloque as leis de Libras dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como a gente tem, ou a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mas o surdo ele não se vê como uma pessoa com deficiência. E aí eu já ouvi de algumas pessoas assim, não, mas como que não é deficiência? É deficiência, tá faltando um sentido. Mas é como o surdo se vê, como o surdo quer ser visto. Então, eu acompanho essa militância deles, identitária, cultural, de não serem vistos enquanto uma pessoa com deficiência. Né? Então, não ser visto como uma pessoa com deficiência, não ser visto, não ser confundido com a surdez com uma deficiência auditiva. Então, não existe deficiência auditiva? Existe, mas surdez, o surdo é uma coisa e ter uma deficiência auditiva é outra. E não reduzir a língua do surdo à linguagem. Os surdos se incomodam muito com isso. A linguagem de sinais. Ah, mas é só um termo. Mas a gente sabe que um termo nunca é só um termo. Uma palavra colocada em um texto tem uma intencionalidade, tem uma ideologia por trás. Então, todo texto ele não é desprovido, né, de intenção, não tem esse neutro, né, nesse sentido. Então, o surdo ele não gosta de que coloque assim, linguagem de sinais ou surdo mudo. Então, são pontos, eu acho, que a gente trabalhando assim de nomenclatura para já ir compreendendo, já facilita. E gostaria de deixar também assim a ideia para convidar as pessoas para aprenderem Libras. Não posso, né? Não posso deixar de falar. Sou suspeita para falar, é uma língua apaixonante. Os surdos, eles são, assim, o universo deles apaixonante, eles são muito receptivos. Então, para quem está ouvindo, para quem ouvir depois, receber esse convite de procurar um curso de Libras. Hoje tem muitas opções também online. Procurar a comunidade surda aqui, a Associação de Surdos, seguir a página da Associação de Surdos no Instagram, porque eles podem oferecer um curso de Libras também. Você pode se matricular, aprender com o próprio instrutor surdo. E dizer que os surdos, eles são muito receptivos. Como assim? Que se você estiver já aprendendo Libras, já passou dessa parte do convite, já deu a partida, não fique com vergonha de se comunicar com o surdo, porque eles são muito abertos. Eles ficam felizes quando um ouvinte vai até eles, mesmo que você sabe fazer o oi em Libras, falar o nome. Eu estou aprendendo Libras na faculdade, eu estou aprendendo na igreja. Fala só isso para o surdo, mas fala, porque você vai ficar feliz e se sentir mais confiante, porque você conseguiu se comunicar naquela língua que você está aprendendo. E o surdo fica feliz, porque toda vez que um ouvinte chega para o surdo e se comunica em Libras, o surdo vê aquilo assim como uma porta de inclusão que ele pode ter no supermercado que aquela pessoa trabalhar, ou ser um barbeiro em um salão que ele queira cortar o cabelo, fazer a barba, ou a mulher surda que ela queira, né, cachear o cabelo, ela pode querer descrever como ela quer o cabelo. Então, é uma comunicação. É o médico amanhã, é o jornalista, é o professor de português, é o professor de inglês, é o professor de matemática. Então, isso é uma porta, né, uma semente de inclusão para o amanhã. Então, o surdo fica muito feliz. Então, se comunique em Libras, vá até o surdo, porque eles vão ver com muito bons olhos sua atitude. Excelente, fica aí o convite, como você falou, né? Sobre a comunidade surda, que somos todos nós que estamos envolvidos, engajados em garantir a inclusão, a acessibilidade dessas pessoas, é muito importante. Naira, nós sempre encerramos o nosso bate-papo pedindo ao convidado que deixe-nos aqui uma recomendação cultural, e não precisa necessariamente ter a ver com a sua linha de pesquisa, pode ser um filme, uma música, um livro que você tenha tido contato, que tenha te marcado, que você sinta aquela vontade que nós temos de quando consumimos uma coisa, de indicar para alguém, lê isso aqui, assista, que é muito legal. Então, nós gostaríamos de pedir para deixar essa indicação aqui para nós. Tá.
Olha, tem um filme que eu não posso deixar, né? Tem vários, né? Mas assim, tem um filme que ele é uma releitura de um filme francês, que é Coda, no Ritmo do Coração. É um filme recente, acredito, ele é de 2021, e é a história de uma jovem ouvinte que nasce em uma família de surdos. Então, os pais são surdos e o irmão é surdo. E ela é ouvinte. E ela tem o sonho de ser cantora. E aí traz todo esse questionamento dela de querer cantar. Ela é uma intérprete da família, então fica aquela questão que a família precisa dela, com as devidas aspas, porque ela faz esse papel. E um fator importante é que o ator que faz o pai dela no filme, ele ganhou o Oscar em 2022 de melhor ator coadjuvante. E esse filme ganhou como melhor filme. Então, é a minha indicação, Coda, no Ritmo do Coração, para quem quiser assistir, conhecer mais sobre língua de sinais, sobre surdos. Não posso fugir. Excelente indicação. A temática respira, assim, né, pelos meus poros. Então, deixo essa indicação aí para vocês. Perfeita indicação, professora. Nós gostaríamos de agradecer muito pela sua presença, pelas suas contribuições, reflexões, sugestões. Tenho certeza que esse episódio será muito importante e quero que você saiba que as portas aqui estarão sempre abertas para você. Espero que a gente possa continuar esse papo, porque certamente tem muita coisa ainda a ser discutida, né? Mas de verdade, muitíssimo obrigado. Também gostei muito e agradeço o convite de vocês. E parabéns pela iniciativa, que é inovadora e muito interessante. Que bom que você gostou. Muito obrigada pela presença. Este podcast é produzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Idealização, roteiro e apresentação, Marine Paes e Iago Aguiar. Edição, equipe técnica do Laboratório de Rádio Jornalismo da UESB, Aline Mororó, Paula Joane e Vitor Gomes, sob coordenação do professor doutor José Dirceu Góes. Ilustração, Luíri Oliveira. Fotos, Beatriz Balzana e Gabriel Braga. Trilha sonora original, Lipe.